Leitura do livro do Êxodo. Assim disse o Senhor: não oprimais nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiro na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratarem, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera, então, se inflamará, e eu os matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive a teu lado, não sejais um usurário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, é coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo da minha briga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim, vós tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vós convertestes, abandonando os pastores, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou entre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. E através do Santo Evangelho.
Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido a ficarem de pé aqueles que serão crismados. E os catequistas dele, você representa também? Podem ficar de pé os catequistas. Levantem a mão. Assim fica mais fácil de Mais fácil. Ok. Muito obrigado, Padre Leandro. Com muita alegria, eu acolho vocês que estão sendo apresentados pela paróquia, tendo cumprido esse caminho de preparação, de iniciação à vida cristã. Esse ponto que é ao mesmo tempo de chegada, de uma longa preparação e ponto de partida para viver o resto da vida, conforme os sacramentos recebidos do batismo, da crisma, Eucaristia e de outros sacramentos, conforme a situação da vida. Podem sentar-se. Nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho, onde, na minha modesta opinião, é feita a pergunta mais inteligente que é possível fazer a Jesus. Sabem que Jesus perguntava muito, não é? Nos Evangelhos nós temos 217 perguntas que Jesus fez. E também era muito perguntado. São 140 e poucas, ou 161, fugiu um pouco o número, mas não chega em 170, as perguntas que são feitas para Ele. E de todas as perguntas que são feitas para Ele, eu considero duas. É uma feita de dois modos diferentes, como a mais importante. Essa de hoje: qual é o maior e o principal mandamento? E a outra é o que aquele rapaz fez. O que é necessário fazer para chegar no reino dos céus? Depois de refletir sobre as perguntas que foram feitas a Jesus, se eu tivesse chance agora de fazer uma a ele, uma dessas duas que eu iria fazer. E a resposta de Jesus se refere ao mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse momento ele repete como era no Antigo Testamento: amar o próximo como a si mesmo. Quando chegar à plenitude da revelação, que é imediatamente antes do momento mesmo da crucifixão, morte e ressurreição de Jesus, na última ceia ele vai retocar e modificar o segundo mandamento. Ele vai dizer não mais amar o próximo como a gente se ama, mas amar o próximo como Jesus amou, dando a vida, protegendo, cuidando, amando ao próximo mais do que nós nos amamos. E essa é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o amor. O amor, ele pode ser mandado. Ama. Se alguém te der uma ordem, ama, é capaz, a ordem é capaz de produzir o amor. Amor é uma das coisas mais espontâneas que pode haver.
tanto no seu aspecto emocional, a gente querer bem, gostar, não tem jeito de outra pessoa mandar a gente gostar ou desgostar, como naquele outro sentido cristão que vai além do sentimento, que é uma decisão de querer e de buscar sempre o bem da outra pessoa. Também isso não tem como ser mandado. Na verdade, tem um nome de mandamento só analogicamente, só comparativamente. Na verdade, como nos ensina Bento XVI, na sua primeira encíclica, é uma revelação. Ao nos dar esse mandamento, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo estão nos ensinando que nós somos capazes de amar. Capazes não só de nos preocupar conosco mesmos, mas de amar, de entregar a própria vida, de viver por outras pessoas, de não cuidar só de nós mesmos, mas cuidar das pessoas que Deus pôs no nosso caminho. É uma revelação da capacidade. E ao mesmo tempo é uma revelação de que é só na medida em que nós amamos que nós nos realizamos como pessoas e como imagem de Deus. Quem vive para si mesmo está perdendo a própria vida, está desperdiçando a própria vida. Agora, quem vive para aqueles que Deus pôs no nosso caminho, não é viver para a humanidade, teoricamente, é viver para aquelas pessoas que Deus pôs na nossa vida, que Deus pôs no nosso caminho. Quem vive assim, enriquece o seu viver, se realiza. Quanto mais nós amamos, mais nos realizamos. Se formos examinar com cuidado a nossa vida, os momentos mais felizes não são aqueles que nós satisfizemos nossas necessidades egoístas. As maiores alegrias nós experimentamos quando nos abrimos, quando ajudamos, quando apoiamos. Por quê? E foi para isso que nós fomos feitos. Foi para isso. Por natureza, Deus nos fez assim. Imagem e semelhança de Deus. E São João, na sua primeira carta, escreveu: Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nós somos imagem de Deus que é amor, na medida que amamos, nos realizamos. Mas nós somos marcados pelo pecado. O pecado nos rodeia continuamente, soprando para nós: busca o seu bem, cada um por si. Teve uma vez, naquele tempo que tinha programa de novo, 11h30, nunca era 11h30, né? Era sempre mais tarde. Teve um tempo que eu gostava tanto de ouvir aquelas entrevistas. Eu nem me lembro quem era daquela vez, que falou para o João assim: é porque como está na Bíblia, cada um por si e Deus por todos. Eu não sei que Bíblia é essa. Que Bíblia é essa que eu nunca li? Cada um por si e Deus por todos. Deus por todos, está bem. É cada um por si. Isso não é cristianismo. No cristianismo nós somos todos membros do mesmo corpo. Ouvimos na primeira leitura, já desde o Antigo Testamento, não guardar nem o manto do outro à noite, porque o que ele tem, se ele é pobre, para se proteger do frio, e de dia para se proteger do sol. Esse negócio de cada um por si não existe. Mas é o que o pecado faz conosco. Faz a gente ser egoísta, buscar o próprio prazer, o próprio bem, a própria segurança. Por isso, existe a graça de Deus que nos cura disso. É só com a graça de Deus que nós podemos viver a vocação de criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. A redenção de Jesus na cruz e o dom do Espírito Santo derramado nos nossos corações. Na teologia, quando a gente estuda no seminário, a gente aprende lendo Santo Agostinho e lendo Santo Tomás de Aquino, que nos explicam muito bem a Escritura. O Espírito Santo tem dois nomes. Amor é nome próprio dele e dom é nome próprio dele. No fim é uma coisa só. O máximo do amor é o dom. No fim, os dois nomes indicam uma coisa só. Então, pelo batismo, nós somos regenerados do pecado, e pela crisma, nós somos fortalecidos pelo dom do amor de Deus, para não vivermos para nós mesmos, para levar uma vida verdadeiramente de amor a Deus e de amor entre nós. De modo, espiritualmente, na nossa existência se realiza a cruz de Jesus. Verticalmente, o nosso amor a Deus. Horizontalmente, o nosso amor uns pelos outros. Primeiro, vertical. Se não horizontal, já pensou como é que a cruz ia ficar? A parte horizontal ia ficar de pé, sem a vertical? Cai. O amor fraterno sem o amor a Deus, cai. Primeiro Deus,
Deus acima do marido, Deus acima da mulher. Tem um casal fazendo 50 anos por aqui, cadê? Olha lá, é Dona Manuela e o seu Baltazar. Tem outros nomes, mas eu não consegui demorar para memorizar tudo. 50 anos. Se fosse para viver só de sentimentos humanos, o casamento chegava a 50 anos, nem o casamento, nem a vida de sacerdotes, de diáconos, de padres. O amor humano, por si só, horizontal, não é capaz de se manter, não é? Preciso por Deus em primeiro. Vocês têm 50 anos de casado, né? Com essa carinha de gente, deve ser muito creme francês, né? Água de cheiro de Portugal. Muito bem. Que Deus abençoe a uma de vocês e o testemunho que vocês dão para nós. Depois eu vou jogar água dentro. Pois então, se a gente coloca uma realidade humana em primeiro lugar na nossa vida, devagarinho aquela realidade humana se desgasta. Ora, se a gente tem Deus acima de tudo, hora que entra em crise e dificuldade as coisas nossas desse mundo, a gente tem a quem recorrer. Mas se a última instância da nossa vida está nesse mundo, a hora que aquilo entra em crise, nossa vida perdeu o sentido. E não tem marido que tem que reclamar que a mulher põe Deus em primeiro lugar. E nem mulher reclamar que o marido põe Deus em primeiro. Se a gente ficar em segundo lugar e Deus está em primeiro, eu acho que a gente está muito bem colocado, não é? É uma posição muito boa o segundo lugar, quando Deus é o primeiro, não é? Então, hoje vocês que vão ser crismados recebem a força para isso, a força do Espírito Santo, para pôr Deus em primeiro lugar na vida de vocês, para pôr Jesus Cristo como aquela referência maior acima de todas as outras, e ter Jesus Cristo não apenas como uma autoridade que Ele é, ressuscitado, poderoso, mas como amigo íntimo. O Espírito Santo, como hóspede da alma, como aquele que habita no nosso coração, o primeiro efeito da presença do Espírito Santo é produzir em nós um sentimento de filhos e filhas com relação ao Pai e de amigos e amigas com relação a Jesus. Ele aprofunda o nosso batismo, nos faz filhos e filhas cheios de amor pelo Pai, e aprofunda o que acontece na Santa Eucaristia, nossa proximidade a Jesus. Aprofunda e enraiza na nossa vida. Daqui a pouquinho, na hora que vocês acenderem as velas, fizerem as renúncias e as promessas, em seguida, a comunidade toda vai ser convidada pelo bispo a rezar por vocês. E as palavras do ritual que a igreja põe na boca do bispo orienta a comunidade a pedir duas coisas para vocês: que vocês sejam confirmados na fé, que a fé seja a coisa mais importante, a luz da vida de vocês, e que vocês sejam configurados a Jesus Cristo. Confirmados, vocês já sabem, é até outro nome do sacramento da crisma. É crisma ou confirmação. Firma, enraiza, aprofunda a fé batismal e a amizade com Jesus. E a configuração, o que é? Nós passamos a ter uma figura, uma fisionomia espiritual muito parecida com a de Jesus, semelhante a de Jesus. O Espírito Santo, como escultor divino, vai trabalhando na pedra do nosso coração e formando ali a imagem de Jesus, os sentimentos de Jesus, os pensamentos de Jesus, e vai formando na nossa vida as atitudes de Jesus. Isso é ser configurados. Tem uma cantiga antiga do Padre Zezinho que diz assim: um dia uma criança me parou. Quem lembra dessa música? Não vamos cantar não, se eu for cantar desafio. Mas vamos lembrar a letra. Um dia uma criança me parou, tarefa escolar para cumprir. É uma pesquisa que a criança tinha que fazer. E qual era a pergunta? O que é preciso para ser feliz? E qual é a resposta? Amar, pensar, sorrir, fazer o que Jesus fazia. É isso que o Espírito Santo, como configuração, faz em nós, nos assemelha a Jesus Cristo. Isso é o que vai acontecer agora, discretamente, no coração de vocês. E como a gente não recebe 2 vezes, nem 7 vezes esse sacramento, uma vez só, ele vai continuar ativo na alma de vocês. Vai continuar ativo como o batismo. Todos os outros sacramentos, a ordem também não, mas os outros todos, a gente pode receber mais de uma vez.
O matrimônio também, só se ficar viúvo, Deus o livre e guarde. Por que a gente não repete o batismo, a crisma e a ordenação? Porque deixa uma marca permanentemente ativa, nunca é do passado. Não é eu fui batizado, sou batizado. Não é eu fui crismado, sou crismado. Não é eu fui ordenado, eu sou ordenado. A gente só pode usar o verbo no passado para falar a data. Eu fui crismado. Que dia? 29, hoje não é um dia depois de São Judas Tadeu. Não vou nem falar nada de São Judas Tadeu, vocês já sabem. Então, dia 29, a gente pode dizer: eu fui crismado, 29 de outubro de 2023. Só para dizer a data. O resto não pode mais usar o verbo para eu sou. Então, o que vocês vão receber hoje não se desgasta. O que vocês vão receber hoje não fica no passado. O que vocês vão receber hoje é um poder que vocês podem reativar a qualquer momento, pela oração, pela memória, pela certeza da presença dele. Doce hóspede da alma, que nos confirma na fé, nos faz amigos e amigas de Jesus e nos orienta para as grandes escolhas, para que sejam coerentes com o mandamento de Deus e desse modo possamos levar uma vida digna, uma vida de verdadeiros cristãos e cristãs, colaborando na igreja, testemunhando no mundo e desse modo nos preparar para herdar o reino dos céus.